52 anos depois da revolução mais bela da Europa, segundo os comunistas portugueses, o Ministério Público considera estranho que os jornalistas tenham interesse num processo que envolve o Primeiro-Ministro e que não têm qualquer interesse em consultar este processo da Spinum Viva, que Luís Montenegro tinha pedido um recurso e assinou, segundo sei, alegadamente em nome da empresa, e portanto vamos olhar para esta notícia e perceber o que é que diz Amadeu Guerra, porque isto é uma posição absolutamente incompreensível. Como é óbvio que um jornalista tem interesse no escrutínio do Primeiro-Ministro, porque é literalmente essa a sua função. É a de escrutínio do poder público e, em última instância, poder público esse encabeçado pelo Primeiro-Ministro, no caso do Poder Executivo. Vamos ver a notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, 52 anos após a Revolução dos Cravos, Amadeu Guerra defende que jornalistas não têm legitimidade para consultar a averiguação da Spinum Viva. O Ministério Público defende que os jornalistas não têm interesse direto pessoal legítimo ou constitucionalmente protegido para consultar e obter cópias da averiguação preventiva aberta, no caso Spinum Viva, que envolve a empresa familiar fundada e gerida pelo Primeiro-Ministro Luís Montenegro, e chega a dizer que nem sequer quando o jornalista invoca a sua função de fiscalização do poder público. Então, para que é que serve o jornalismo? Os meus senhores têm que compreender, se calhar, aquilo que defendem. Eu gostava só de dar uma nota que eu acho que é interessante. Estas pessoas que tanto falam de valores democráticos, a liberdade, o 25 de Abril, a defesa da democracia e do Estado de Direito, têm aqui um conflito muito claro, porque estas pessoas geralmente são, enfim, eu não falo de todas, obviamente, os democratas cristãos não o serão, mas uma boa parte destas pessoas do sistema político, seja ele qual for, acabam por ser, no fundo, relativistas morais. E, portanto, enquanto relativistas morais, compreendem que a escolha dos seus valores é meramente uma escolha arbitrária. Ou seja, se não há enraizamento nos valores que decidem defender, estamos apenas a expressar meramente escolhas pessoais e, portanto, estes valores não são a nossa democracia e a nossa Constituição, porque estes senhores acreditam que a moralidade depende de cada um e se a moralidade é apenas um conjunto de escolhas, então provavelmente cada um poderá fazer as escolhas que bem entender. Dito isto, porque é que eu estou a dizer isto sequer? Porque estas pessoas que andam constantemente a dar lições sobre a liberdade de expressão, de serem a última barreira contra o fascismo, etc., segundo as funções que os próprios delinearam para o jornalismo, acreditam que o jornalismo não tem a legitimidade de verificar a averiguação preventiva aberta. Reparem numa coisa. Se estamos a falar do Primeiro-Ministro, uma empresa familiar fundada e gerida pelo Primeiro-Ministro, então os jornalistas têm a legitimidade para questionar e averiguar o quê, na verdade? Se não este caso, que caso? Esta é que é a questão que tem que ser feita. E, portanto, esta resposta de Amadeu Guerra é a resposta de quem, enfim, diz que defende um conjunto de valores que Amadeu Guerra também defenderá e depois estranha que, caramba, os jornalistas querem escrutinar o poder político. À espera, talvez isso tenha alguma correlação com o facto de essa ser a sua função. Essa é a função do jornalismo. É essa a função. E, portanto, se não fazem isso, o que é que farão? Enfim, convém referir que o Página 1 destacou na petição junto do Tribunal que a atividade jornalística está orientada para o escrutínio de atos, decisões de entidades públicas e para a fiscalização democrática do exercício do poder no quadro da liberdade de imprensa e do direito dos cidadãos à informação, algo que para a Procuradoria-Geral da República num país democrático aparenta não ser suficiente. E, portanto, então para que é que serve o jornalismo? Então acabem com o jornalismo, não continuem esta farsa, honestamente, acabem, digam só. A atividade jornalística deixa de existir, deixa de ser reconhecida legalmente e a partir de agora temos um conjunto de pessoas que vos vai informando de coisas que vão acontecendo. O poder político é escrutinado, escrutinamos-nos aqui um ao outro. Portanto, o Primeiro-Ministro se calhar é escrutinado pelos ministros que ele escolhe. Enfim, isto é brincar com a cara das pessoas, honestamente. A posição consta da resposta enviada pela PGR, assinada pela Procuradora-Geral Adjunta Isabel Varandas, ao Tribunal Administrativo de Lisboa, no âmbito de uma ação de intimação para prestação de informações intentada pelo jornal Página 1, apresentada no mês passado. Tem aqui hiperligação se quiserem verificar a resposta. Após uma recusa inicial da PGR, a intimação pretende que o Tribunal sentencie o direito de acesso à documentação relativa à averiguação preventiva arquivada por
Amadeu Guerra no final de 2025, sem se conhecerem os pressupostos e diligências efetivamente tomadas pelo TCAP e, portanto, pode-se arquivar este processo. Estamos perante um processo que tem que ver com o representante máximo do poder executivo em Portugal, uma averiguação preventiva aberta em relação a uma empresa que foi fundada e gerida pelo atual primeiro-ministro. Fala-se de algumas possibilidades de irregularidades na construção da sua casa em Espinho, da sua mansão em Espinho, se não me falha a memória. Relembro que esta empresa tinha como sede a morada do primeiro-ministro e tinha como contacto telefónico o número de telemóvel do primeiro-ministro, e a pergunta que eu faço é, então se não podemos escrutinar isto e se o jornalismo não serve em última instância para escrutinar isto, para que é que serve o jornalismo? Eu acho que mais vale acabarmos com a atividade e deixarmos de perder tempo de forma hipócrita. Acabe-se com o jornalismo porque, francamente, se não se pode escrutinar isto, o que mais será? No documento repetido ao Tribunal, a PGR sustenta, em primeiro lugar, que nem a PGR nem o Ministério Público dispõem sequer da personalidade jurídica, acrescentando que também o próprio Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, apesar de exercer esse cargo enquanto órgão do Estado, não possui personalidade jurídica. Então, honestamente, não sei quem é que possui. Essa tese constitui uma tentativa usada genericamente em outras situações de ficar à margem da lei, numa espécie de limbo. Saliente-se, no entanto, que, embora a PGR deseje só por isso que o caso seja arquivado, tem sido prática comum nos tribunais administrativos trocar o réu, ou seja, em vez de ser a PGR o réu, passa a ser o Estado português, mesmo se a defesa for feita pelo Ministério Público, o que é bastante conveniente, porque sem personalidade jurídica são todos culpados e ninguém é responsabilizado. É uma forma fofa de dizer, eu não sou esta pessoa que está a tomar atitudes e representante de um determinado órgão, eu não tenho personalidade jurídica e, portanto, a personalidade jurídica é o Estado. E como o Estado não assume responsabilidades de nada, eu também não, porque eu sou o Estado. Portanto, no fundo é isto, genericamente é isto. Mas a estratégia de Amadeu Guerra para manter a averiguação preventiva relacionada com os negócios familiares do primeiro-ministro longe dos holofotes passa também por outra via, considerando que não se tratam de documentos administrativos mesmo após o arquivo. E, portanto, se não se tratam de documentos administrativos depois de ser arquivado, estes documentos são o quê? O que é que caracteriza estes documentos? Qual é a palavra mais adequada para caracterizar estes documentos? Ninguém sabe. O Amadeu Guerra não sabe, ele não existe juridicamente, é o Estado não toma responsabilidade e, portanto, o circo continua e os palhaços somos nós. E, portanto, basicamente é isto. Eu acho que, em última instância, ainda para mais, se estamos a falar de uma averiguação preventiva que foi arquivada e que, esperando nós competência da Amadeu Guerra e de outros órgãos que tenham estado envolvidos nesta averiguação preventiva, se não houve qualquer razão para a averiguação preventiva e ela foi arquivada, mais uma razão tem a Amadeu Guerra e a PGR e o Ministério Público e o raio que vos parta a todos de nos deixar ver a informação. Senão, a única coisa que temos é, bom, a averiguação preventiva já não existe, foi arquivada. Então, mas espera aí, quais é que foram os fundamentos que levaram à abertura da averiguação preventiva? Porque é que ela foi arquivada? E sendo que foi arquivada e por isso não há razões para dar continuidade à sua investigação, porque é que nós não podemos ver algo que não tem razão de ser? Essa é que é a pergunta que tem que ser feita. E, portanto, se esta pergunta for feita e não tiver resposta, e se o Amadeu Guerra acha que o jornalismo não tem razão de existir, então acabe-se com ele. É mais fácil, honestamente. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado. Deixem o gosto e subscrevam. Tem as minhas redes sociais, o MBA aí na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.